Queridos amigos, hoje vamos para a nossa aula de número 2 sobre transformadores. Vamos falar aqui sobre relação de espiras, tensão, corrente e potência do transformador. Então não saia daí. Meus amigos, eu me chamo Ana e sou técnica em eletrotécnica. Antes de entrarmos aqui no assunto, eu quero lembrá-lo que nós temos vagas disponíveis para o curso de comandos elétricos com inversor de frequência, onde você tem o apoio dos professores dentro do grupo exclusivo dos alunos e você tem o certificado válido em todo o território nacional. Mais informações, o link está na descrição deste vídeo. 3 pontos que nós precisamos observar aqui rapidamente. Se o transformador tem mais espiras que o secundário, trata-se de um transformador abaixador. Ele vai reduzir a tensão. Se o primário tem menos espiras que o secundário, trata-se de um transformador elevador. Se o primário e o secundário têm o mesmo número de espiras, é um transformador isolador. Entra e sai o mesmo valor de tensão. Vamos começar de uma forma bem simples para que ninguém fique sem entender. Nós temos o enrolamento primário e o secundário. No enrolamento primário, nós temos 2 espiras. No secundário, 1 espira. Ou seja, no primário, eu tenho o dobro de espiras em relação ao secundário. A relação de espiras vai ser, então, expresso desta forma aqui, ó. 2 para 1. Para cada 2 espiras do primário, eu tenho 1 espira no secundário. Agora, aqui embaixo, a relação de espiras vai ser a mesma. Apesar de que agora eu tenho 4 espiras no primário e 2 espiras no secundário, eu continuo tendo o dobro de espiras no primário em relação ao secundário, exatamente igual ao primeiro exemplo. Eu tenho o dobro aqui em relação ao secundário. Aqui eu tenho o dobro em relação ao secundário. Então, para cada 2 espiras do primário, eu tenho 1 espira no secundário. Como eu tenho 4 no primário, eu vou ter 2 no secundário. Então, o que importa não é exatamente o número de espiras que há, e sim a relação de espiras. Próximo exemplo, nós vamos ter uma relação de espira 3 para 1. Para cada 3 espiras do primário, eu tenho 1 espira no secundário. Ou seja, no primário eu tenho 3 vezes mais espiras que o secundário. E aqui embaixo a mesma coisa, relação de espiras 3 para 1. Para cada 3 espiras do primário, eu tenho 1 espira no secundário. Aqui no desenho nós temos 6 espiras no primário. Para as primeiras 3, eu vou ter 1 no secundário. Para as outras 3, eu tenho mais 1 no secundário. Então, a relação de espiras é 3 para 1. Ou seja, no primário, eu tenho 3 vezes mais espiras que o secundário. E, obviamente, poderia ser também ao contrário. Eu poderia ter, por exemplo, aqui no secundário, o dobro de espiras em relação ao primário. Daí, a relação de espiras ficaria assim, 1 para 2. Para cada 1 espira do primário, eu tenho 2 no secundário. Da mesma forma aqui, se eu tivesse 3 vezes mais espiras no secundário, a relação de espiras ficaria 1 para 3. Para cada 1 espira do primário, eu tenho 3 no secundário. Agora observe, nós vamos utilizar esta representação aqui de um transformador para entender a questão da tensão, da corrente e da potência, no caso deste transformador que está sendo demonstrado aqui, onde no enrolamento primário eu tenho 1000 espiras, no enrolamento secundário 500 espiras. Tenho uma tensão aqui no enrolamento primário de 120 volts e uma corrente de 10 amperes. Primeira coisa, qual é a relação de espiras? Relação de espiras é igual ao número de espiras do enrolamento primário sobre o número de espiras do enrolamento secundário. Aí nós temos 1000 no primário, 500 no secundário. É igual a 2 sobre 1, ou seja, no primário nós temos o dobro em relação ao secundário. Aí o número de espiras ficou assim, 2 para 1. Para cada 2 espiras do primário, eu tenho 1 espira no secundário. Agora a tensão. A tensão e a relação de espiras são valores diretamente proporcionais. Daí nós temos a seguinte fórmula. Número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário é igual a tensão no primário sobre a tensão no secundário. São valores diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se no primário o número de espiras é 2 vezes maior que o número de espiras do secundário, a tensão também no primário vai ser 2 vezes maior que a tensão no secundário. Se no primário eu tenho 3 vezes mais espiras que o secundário, eu vou ter também uma tensão 3 vezes maior no primário que no secundário. Se no secundário o número de espiras é metade do número de espiras do primário,
a tensão no secundário também vai ser metade em relação à tensão, o valor da tensão no primário. Então aqui está a fórmula para a relação de espiras do transformador. É lógico que no nosso exemplo de cabeça já dava para resolver, porque é visível que no primário nós temos o dobro de espiras em relação ao secundário. Daí ficou a relação no primário, o dobro de espiras em relação ao secundário. Agora veja como é simples, eu tenho uma tensão de 120 volts no primário, qual é a tensão no secundário? Baseado na explicação que eu acabei de dar, ficou muito fácil isso aqui. Se eu tenho aqui um número de espiras, que é a metade em relação ao número de espiras do primário, a tensão aqui no secundário também vai ser a metade da tensão do primário. 120 no primário, metade de 120, 60. Se aqui no secundário eu tivesse 3 vezes mais espiras que o primário, o valor da tensão também seria 3 vezes maior em relação à tensão do primário. Mas para não ficar aqui só de cabeça, vamos verificar aqui a fórmula. São valores diretamente proporcionais, né, o número de espiras e a tensão do transformador. Então, o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário é igual a tensão no primário sobre a tensão no secundário. Número de espiras do primário são 1000, secundário 500. Tensão no primário 120 e o que nós queremos descobrir é a tensão no secundário. Daí nós vamos fazer a multiplicação cruzada, o número de espiras do primário vezes a tensão no secundário. Número de espiras do secundário vezes a tensão do primário. Daí ficou assim, 1000 espiras vezes a tensão no secundário, joguei aqui embaixo, 1000 vezes tensão no secundário, é igual 500 espiras vezes 120 volts, é igual a 60.000. Então, 1000 vezes tensão no secundário é igual a 60.000. Daí o valor que nós queremos encontrar é a tensão no secundário, vamos jogar para cá, e o 1000 que está multiplicando, vamos passar para cá dividindo. Aí ficou tensão no secundário é igual a 60.000 sobre 1000. Tensão no secundário é igual a 60 volts. Conferindo aquilo que nós já resolvemos de cabeça. Então aqui para o nosso transformador nós já achamos a relação de espiras e também a tensão no secundário. Agora vamos falar sobre a corrente. Já vimos que a tensão e a relação de espiras são valores diretamente proporcionais, já a corrente vai ser inversamente proporcional a estes valores. Para entendermos a questão da corrente, vamos ver o seguinte. Se nós temos aqui no primário tensão e nós temos corrente, nós temos potência. E esta potência do primário vai ser transferida para o secundário, vai ficar disponível para a carga. Se nós falarmos em um transformador ideal, nós estamos falando em um transformador que toda a potência do primário fica disponível para a carga, fica aqui para o secundário. Mas é lógico que na prática não é bem assim, tem sempre uma pequena perda. Mas aqui nós vamos trabalhar com um transformador ideal, nós vamos ignorar aquela pequena perda. Então nós teríamos que a potência do primário é igual à potência no secundário. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Por isso eu falei que se nós temos uma tensão e temos uma corrente, nós temos uma potência. E esta potência é que vai ser transferida para o secundário. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Se nós estamos falando da potência do primário, nós estamos falando da tensão do primário vezes a corrente do primário. Se nós estamos falando potência do secundário, nós estamos falando da tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Então, se tensão do primário vezes a corrente do primário é potência e tensão do secundário vezes a corrente do secundário é a potência do secundário, então nós temos que tensão do primário vezes a corrente do primário é igual a tensão do secundário vezes a corrente do secundário, porque isso aqui é a potência do primário e isso aqui é a potência do secundário, e a potência do primário é igual à potência do secundário. Daí, se a tensão e a relação de espiras são valores diretamente proporcionais e a corrente é inversamente proporcional a estes valores, daí se eu tenho o dobro de espiras no primário, eu tenho o dobro de tensão no primário, porque são valores diretamente proporcionais, e como a corrente é inversamente proporcional a estes valores, a corrente vai ser a metade. E no secundário, se eu tenho metade de espiras, metade da tensão, eu vou ter o dobro da corrente. Daí nós vamos trabalhar ali, exemplificar que nós temos uma corrente lá no primário de 10 amperes. Já que a potência do primário é igual à potência do secundário,
Se eu tenho um ganho aqui, um aumento da tensão, eu tenho que ter uma redução na corrente. Da mesma forma aqui no secundário, se eu tenho uma redução da tensão, eu tenho que ter um aumento da corrente, para que a potência do primário seja igual à potência do secundário. No primário eu tenho uma tensão 2 vezes maior que a tensão do secundário, então no primário eu vou ter uma corrente 2 vezes menor que a corrente do secundário. Então, como tensão e corrente são valores inversamente proporcionais, a fórmula vai ficar assim. Tensão no primário sobre a tensão no secundário é igual a corrente no secundário sobre a corrente no primário. Tensão no primário é 120 volts, tensão no secundário 60 volts. Corrente no secundário é o que nós queremos descobrir e a corrente no primário é 10 amperes. Daí nós vamos fazer novamente a multiplicação cruzada. Vamos pegar aqui 120 e multiplicar por 10, 60 multiplicar pela corrente do secundário. 120 vezes 10 é igual a 1.200. Então 1.200 é igual a 60 vezes a corrente no secundário. 60 vezes a corrente no secundário. A corrente está multiplicando, vamos passar aqui para o outro lado. E a tensão aqui do secundário, 60 volts, está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Corrente no secundário é igual a 20 amperes. Então lembra que se no secundário eu tenho metade do valor de espiras, metade do valor da tensão, eu tenho que ter o dobro do valor da corrente, 10 amperes no primário, 20 amperes no secundário. E para finalizar, vamos conferir a questão da potência. Potência do primário é igual à potência do secundário. A potência do primário é a tensão do primário vezes a corrente do primário, que é igual à tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Tensão no primário, 120 volts, vezes a corrente do primário de 10 amperes. Potência no primário é igual a 1.200 volt-ampere. Potência no secundário é igual a 60 volts, que é a tensão do secundário, vezes a corrente do secundário, que é 20 amperes. 60 vezes 20 é igual a 1.200 volt-ampere. Daí, para transformadores, nós temos esta fórmula aqui geral, onde nós juntamos esta relação que nós vimos lá no começo e esta relação aqui, onde o número de espiras e o valor de tensão são valores diretamente proporcionais e a corrente é inversamente proporcional a estes valores aqui. Daí ficou o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário é igual a tensão do primário sobre a tensão do secundário, que é igual à corrente do secundário sobre a corrente do primário. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que nós vamos responder com o maior prazer. Se gostou desta aula, não esqueça de curtir e também se inscreva no canal se não for inscrito. Um abraço a todos, fiquem com Deus!